Alô galera, estamos entrando aí para nossa live até que enfim, né? A live prometida para ontem, não rolou, mas hoje a gente já tá aqui online, então vamos aguardar. Eu tô online no Instagram aqui com essa galera aqui, eu tô gravando também pro YouTube, depois eu vou subir essa live pro YouTube, pra daí ficar registrada. Galera já tá entrando aqui, boa noite para vocês. Estou aqui em Brasília, no hotel em Brasília. Muito boa noite, galera entrando. Ivonete, oi Ivonete, tudo bom? Bia, Ariadne também acompanhando a gente aí, muito bom. Vamos falar sobre um tema muito interessante hoje. A gente vai falar sobre eleição e mandato na OAB. São dois temas importantíssimos. Professor Rafael Paiva acompanhando a gente aqui, abraço Paiva pra você aí, meu amigo. Adriana acompanhando. Muito bom, gente. Rafael acompanhando a gente. Dois Rafael aí, dois Rafaéis, será, sei lá. Janaína acompanhando também, boa noite. Bom, nosso tema de hoje já bombou, já tá nos tops aqui o vídeo. Nosso tema de hoje é eleição e mandato na OAB. Eu vou para Teresina sim, vou para Teresina, estou em Brasília, amanhã tem reunião aqui na Rádio Justiça, na TV Justiça, tem reunião, uma outra reunião importante, tem reunião no Ministério da Justiça, tem reunião no STJ, um monte de coisa legal acontecendo e depois vou para Teresina para dar uma palestra diretamente de Brasília, viu? Alessandra, diretamente de Brasília aqui. Muito bom, Marlon de Goiânia, abraço pra você. Vamos começar, gente? Vamos começar a estudar? Já dei oi pra todo mundo, a galera que tá acompanhando a gente aqui, a gente tá ao vivo pelo Instagram. Eu tô gravando aqui pra gente ir pro YouTube depois, daí eu deixo no YouTube pra ficar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Ursinho Panda, Regina, que é isso, minha filha? Lá, Munier, Daniel, parabéns pela revisão, viu? Muito legal a revisão de vocês, a sua de Sávio, muito legal, acompanhei lá, vocês são fera, vocês são muito bom. Bom, vamos começar falando que a gente precisa estudar, que já tá tarde, que vocês não podem ficar aí à toa, vamos começar estudando então. Gente, primeira coisa importante que eu queria falar para vocês hoje, primeira coisa importante, eu disse que falaria numa live sobre isso, prometi para vocês que falaria numa live sobre isso e vou falar. Né? A gente vai conversar um pouquinho sobre direito de voz e voto, que é uma coisa que atrapalha muito as pessoas, que as pessoas ficam assustadas aí com essa história de direito de voz e voto. Então não precisa se preocupar. Direito de voz e voto é super tranquilo, não tem estresse, tem uma lógica. Você tem que usar a lógica, tá? Eu sei que vocês estão surtados. E eu sei que nessa fase de surto, vocês não conseguem ler o que está escrito. Pra vocês terem uma ideia, eu postei que a revisão seria no Insta, estava escrito lá em cima, Instagram, revisão no Instagram. As pessoas, vai ser no Instagram? Vocês não estão conseguindo nem ler o que está escrito, né? Mas precisa respirar fundo, sobretudo na prova. Então presta atenção. Voz e voto. Vamos entender um pouquinho. Eu vou desativar os comentários aqui, só para não ficar travando. E aí depois a gente volta os comentários no final, tá? Pronto. E aí não fica o pessoal dando oi, tchau, fica o povo prestando atenção, aí para de relaxa um pouquinho e vamos prestar atenção no que a gente tem para falar hoje. Bora, gente, vamos lembrar uma coisa, ó. Vamos começar pelo Conselho Federal da OAB, tá? Conselho Federal da OAB. Então lembra, lá no Conselho Federal da OAB, quem tem direito de voz e quem tem direito de voz e voto. Uma coisa importante, ó. Quem tiver direito de voto tem também direito de voz, tá claro? O direito de voto tem dentro dele, subentende o direito de voz, ok? Agora, quem tem direito de voz só pode falar. Pode falar, será ouvido, mas não será computado na hora de votar. Essa é a diferença. Então, eu tenho um direito que é chamado de voz, é a pessoa que pode falar, se expressar, mas não será computado na hora de votar. E o direito de voz e voto. Na prova pode cair como voz e voto ou só voto. Se ele tem direito de voto, está intrínseco que ele tem direito de voz e voto, ok? Não tem ninguém que possa votar e não possa falar. Não faz sentido, né? Não tem ninguém que possa votar e não possa falar. Então vamos começar pelo conceito. Gente, geralmente os eleitos no conselho, eles têm direito de voto. Geralmente é assim que funciona, tá? Os eleitos para aquele conselho têm direito de voto. Então terão direito de voto aqueles que foram efetivamente eleitos para o conselho. Eleitos para aquele conselho têm direito de voto. Mas vamos explicar as pegadinhas, porque é nas pegadinhas que o examinador pode se basear na tua prova.
Direito de voz, ele é dado para visitantes, convidados, portanto. Então, se algum convidado é chamado para uma sessão do Conselho Federal, do Conselho Seccional, o convidado tem direito de voz, mas não vota, tá? E também para presta atenção, convidado, quando vai na tua casa, pode falar? Pode. Tem gente que responde, não pode. Ah, para, então não convida. Se o cara não pode nem falar na tua casa, pelo amor de Deus, né? Não convida. Convidado, quando vai na minha casa, pode falar. Tá bom, decide alguma coisa? Decide onde eu ponho o sofá? Decide que quadro que eu ponho na parede? Não, convidado não decide. Então, convidado tem direito de voz, não decide, tá? Ex-mulher, ex-marido, ex-namorada, ex-namorado, ex-noivo, ex-noiva, tem direito de voz? Tem. Ou raça pra falar. Ex é uma raça infernal pra falar. Olha quanta gente não caiu na Lava Jato por causa de ex. Você já percebeu isso? Ex, meu amigo, ex acaba com a vida do cara, tá? Então tem direito de voz. Mas decide alguma coisa? Não. Pode praguejar, pode até entregar, mas não é o ex ou a ex que vai decidir, tá? Então, convidado e ex tem direito de voz. Cuidado. Antes do estatuto, tem direito de, antes do estatuto, tinha direito de voto. Agora não tem mais. Se o examinador te perguntar hoje, na prova agora, no próximo domingo, ex-presidente tem direito de voz ou voto? Se ele te perguntar na prova do próximo domingo, meu amigo, ele quer saber agora, ele não quer saber antes do estatuto. Ele quer saber hoje, agora, nesse instante, tá? Então, professor, mas antes tinha. Ok, legal que você sabe que antes tinha. Mas ele não quer saber o antes, ele quer saber now, ok? Agora, se ele só te perguntar o ex, agora é o ex de hoje, não é o ex de antes de 94, tá? Vamos para o Conselho Federal, Conselho Federal da OAB. Convidados no Conselho Federal, por exemplo, aliás, vamos começar pelos ex-presidentes do Conselho Federal. Se um dia ele foi presidente do Conselho Federal, para sempre ele vai compor o Conselho Federal. Na qualidade de membro honorário e vitalício. O que quer dizer isso? Honorário por honor, por mérito, vitalício pro resto da vida. Enquanto ele estiver vivo, por ter sido presidente do Conselho Federal, ele vai compor o Conselho Federal. Tá claro isso? Só que ele é ex-presidente. Ex-presidente vota? Não, hoje não vota. Antes de 94 votava, hoje não vota. Ex tem direito de voz. Fechou? Convidados. Quem são os convidados? Vários podem ser os convidados. Por exemplo, os presidentes dos conselhos seccionais. Na reunião do Conselho Federal são convidados. Então tem reunião do Conselho Federal, estão todos os conselheiros federais, a diretoria sentadinha lá na mesa, e chega o presidente do Conselho Seccional da Bahia. Meu querido presidente do Conselho Seccional da Bahia, vem compor a mesa. Chega o presidente do Conselho Seccional de Sergipe. Meu querido presidente do Conselho Seccional de Sergipe, vem compor a mesa. Chega o presidente do Conselho Seccional do São Paulo. Meu querido presidente do Conselho Seccional de São Paulo, vem compor a mesa. Convidado. Convidado tem direito de voz. Então, os presidentes dos conselhos seccionais, nas reuniões do Conselho Federal, têm direito de voz. Voz, convidado. Gente, presta atenção. Os advogados que ganharam a medalha Rui Barbosa são convidados para a reunião do Conselho Federal. Convidados, inclusive, para compor a mesa. Medalha Rui Barbosa do mandato tal, vem compor a mesa. Medalha Rui Barbosa do mandato tal, vem compor a mesa, senta aqui. É convidado? É convidado. Então, advogado que ganhou a medalha Rui Barbosa tem direito de voz. Voz é convidado, tá bom? Então, quem tem direito de voz? Ex-presidentes do Conselho Federal, presidentes do Conselho Seccional na reunião do Federal, presta atenção nisso, presidentes do Conselho Seccional na reunião do Federal e detentores da medalha Rui Barbosa. Esses caras, na reunião do Conselho Federal, têm direito de voz. Eles só podem falar, tá bom? Não decidem nada, só podem falar. Tudo bem? E quem tem direito de voto? Presta atenção. No Conselho Federal, quem tem direito de voto são os conselheiros federais. Os conselheiros federais têm direito de voto no Conselho Federal. Eles foram eleitos nos estados para compor o Conselho Federal. Lembra que cada conselho seccional manda para o Conselho Federal 3 conselheiros federais.
3 titulares e 3 suplentes, né? Quem assistiu às aulas do intensivão lembra disso. 3 conselheiros federais, 3 suplentes. Esse time aqui é chamado de delegação. Presta atenção. Então, os conselheiros federais, quando chegam na reunião do Conselho Federal da OAB, eles têm direito de voto. Só que não é voto individual, não é por pessoa, não é por cabeça, é por delegação. Isso é importante. Os conselheiros federais têm direito de voto nas reuniões do Conselho Federal e o voto é tomado por delegação. Isso significa que cada estado dá um voto. Os 3 resolvem entre eles, tá? Por exemplo, sei lá, como aconteceu no impeachment da Dilma, como vota o Acre? Começa lá perguntando, como vota o Acre? Sim. Como vota o Amazonas? Não. Como vota a Bahia? Sim. É um voto só. Os 3 entre eles resolvem, tá bom? Então os 3 têm que resolver entre eles. Se matam, mas resolvem entre eles. Então na reunião do Conselho Federal, os conselheiros federais têm direito de voto e é o voto tomado por delegação. Importante. Faz asterisco aí, põe caveirinha, trovão, sei lá, pinta de guache, faz algum troço diferente. Importante. A delegação não pode votar quando a matéria for de interesse dela. A delegação não pode votar quando a matéria for de interesse dela. Por exemplo, vamos imaginar que está sendo aprovada uma nova sede para a OAB do Paraná, ok? Então vai votar. Podemos votar a nova sede da OAB do Paraná? Ok. É de interesse da OAB do Paraná? Total interesse da OAB do Paraná. Lógico, total interesse. Se é de interesse da OAB do Paraná, a delegação do Paraná não vota. Ela não pode votar se a matéria é de interesse dela. Tranquilo? Muito bom. E o presidente do Conselho Federal da OAB? Ele vota nas sessões do Conselho Federal? Cuidado, põe asterisco nisso, isso pode cair. O presidente do Conselho Federal, nas deliberações do Conselho Federal, tem apenas o voto de qualidade. Grifa apenas 200 vezes. O presidente do Conselho Federal, nas deliberações do Conselho Federal, tem apenas o voto de qualidade. Isso é uma pegadinha animal na tua prova, tá? Falamos de Conselho Federal. Você tá tranquilo? Tá bem? Então você já sabe quem é voz, quem é voto, já sabe que o presidente tem um voto de qualidade, apenas o voto de qualidade. Ah, tem uma exceção. Cai exceção na prova? Não cai não. Despenca a exceção na prova. Exceção não cai na prova, despenca. Fique esperto com essa exceção. Põe um asterisco desse tamanho, gigante. Professor, posso pôr um asterístico? Por quê? Asterístico não existe, Paquito, pelo amor. Asterisco gigantão. Cuidado, exceção. É uma exceção, uma alteração recente do Estatuto da Advocacia. Na eleição para a escolha da diretoria do Conselho Federal, então o ano que vem vai ter eleição para a escolha da diretoria. Na eleição para a escolha da diretoria do Conselho Federal, cada membro da delegação terá direito a um voto. Aí ele vota por cabeça. Caraca, isso vai cair na prova. Na eleição para a escolha da diretoria do Conselho Federal. Então o Conselho Federal se reuniu pela primeira vez, daqui a pouco eu vou falar de eleição e mandato, ele se reúne pela primeira vez, todo mundo lá, oi parabéns, oi parabéns, oi parabéns, oi parabéns, oi parabéns, todo mundo senta, vamos votar na diretoria? Vamos votar na diretoria. Quais são as chapas? Chapa A, chapa B, chapa única e tal. Aí na hora de votar, não é por delegação. Na eleição da diretoria do Conselho Federal, o voto é por cabeça, ou seja, o cara vai levantar, fulano de tal, chapa A, fulano de tal, chapa B, fulano de tal, chapa C. Tá claro? Essa é a exceção. Gente, vou dizer uma coisa. Eu nunca vi falar isso em curso preparatório, tá? Então fique esperto que esse troço é um troço bem legal. Se eu fosse examinador, eu ia assistir revisão de tudo quanto é professor da minha matéria e ia perguntar exatamente o que o professor não pergunta, o que o professor não fala, tá? Então, se o examinador tiver acordado agora, assistindo a nossa revisão, e ele já fez a prova, agora não dá pra mudar mais, a prova já tá impressa, ele vai falar, ai caramba, acertou mais uma, tá? Vão gritar animal nessa questão. Tudo bem? Vamos falar de voz e voto no Conselho Seccional da OAB? Galera do Insta, tudo bem? Galera que vai, o vídeo aqui, eu tô gravando no outro celular, é um vídeo que vai pro YouTube, então também acompanhando por aqui pelo YouTube.
Vamos falar de conselho seccional da OAB. Conselho seccional, mesmo conceito. Voz só fala, voto fala e decide. Né? Voz e voto. Então, voz e voto. Fechou? Mesmo conceito, conceito igual. Vamos começar por voz. Igual, gente. Convidados e ex. Convidados e ex, direito de voz. Convidado na sua casa, direito de voz. Ex na sua casa não, ex na sua vida, direito de voz. Só fala. Professor, o ex na minha vida nem fala. Ele fala, é você que não sabe. Ele fala. Você fala. Deve falar um monte. É que você não sabe. Pode ser que fale bem, pode ser que fale mal, é que você não sabe, tá bom? Ex fala. Ex fala. Vota, não. Convidado fala. Vota, não. É isso. Quem são os convidados no Conselho Seccional da OAB? Presta atenção, anota se você tiver com papelzinho aí. Já que eu bloqueei os comentários aqui, você não vai ficar mandando oi, tchau, carinha, feliz. Anota. Vamos começar então pelos ex-presidentes do Conselho Seccional. Se um dia ele foi presidente do Conselho Seccional da OAB, para sempre ele vai ser membro do Conselho Seccional. É um membro chamado de honorário vitalício, tá? Nas reuniões do Conselho Seccional, ele tem direito de voz, a partir de 94, tá? Só se a prova perguntar assim, e antes de 94? Raramente vai perguntar isso, gente, raramente. Mas se ela perguntar, ok, tá? Mas só se ela perguntar antes de 94. Se ela não perguntar, ela quer saber hoje, today. Não, ok? Muito bom. Quem também é convidado no Conselho Seccional? Presidente do Instituto dos Advogados. O Estatuto fala, o presidente do Instituto dos Advogados é membro honorário do Conselho Seccional. Então ele é convidado. Instituto dos Advogados. Presidente do Conselho Federal da OAB. Presta atenção nisso. Tem gente que errou na última prova. E eu falei em revisão. O presidente do Conselho Federal da OAB, na reunião do Conselho Seccional, é convidado. Pode ter um tapete vermelho, pode ter bolinho de carne, pode ter risoles de palmito, pode ter o que você imaginar, tá? Pode ser de suquinho, tudo. Mas ele é convidado, ele não tem direito de voto. O presidente do Conselho Federal da OAB, na reunião do Conselho Seccional, é convidado. Direito de voz. Faz asterisco nisso que vai cair. Outra que é importante, ó. Os conselheiros federais daquela delegação, essa é de pirar o cabeção, tirei até o óculos, é de pirar o cabeção. Os conselheiros federais daquela delegação, então, vamos imaginar o seguinte, reunião do Conselho Seccional da OAB da Bahia, beijo pro povo da Bahia, reunião do Conselho Seccional da OAB da Bahia. Os conselheiros federais da OAB da Bahia, que lá no Conselho Federal tem direito de voto, quando eles vêm no Conselho Seccional, onde eles estão vinculados, são convidados. Tem direito de voz. Anota isso, gente. Então, os conselheiros federais da delegação, na reunião do Conselho Seccional, têm só direito de voz. Não vota. Só direito de voz. Eu vou repetir. Os conselheiros federais daquela delegação, na reunião do Conselho Seccional da delegação dele, tem só direito de voz. Voz. Ok? Não vota. O conselheiro federal vota na reunião do Conselho Federal, em Brasília. Aqui, aliás, em Brasília. Ok? Tranquilo? Fechou? Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Essa é uma pegadinha boa. Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, na reunião do Conselho Seccional, é convidado. Pegadinha boa. Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, na reunião do Conselho Seccional, é convidado. O convidado tem direito de voz. Por enquanto, eu só tô falando os caras que têm direito de voz. Então, vou repetir, ó. Ex-presidente do Conselho Seccional, presidente do Instituto dos Advogados, presidente do Conselho Federal, conselheiros federais daquela delegação, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e presidente das subseções. O presidente das subseções daquele seccional, das subseções, dos pequenininhos, daquele seccional, na reunião do Conselho Seccional, tem só direito de voz, não vota. Por enquanto eu só falei direito de voz. Agora, vira a chave. Vira a chave. Direito de voto. Agora eu vou falar direito de voto. No Conselho Seccional, quem tem direito de voto? Os conselheiros seccionais e a diretoria. No Conselho Seccional, quem tem direito de voto?
os conselheiros seccionais e a diretoria. Então, os conselheiros seccionais, na reunião do conselho seccional, têm direito de voto. A diretoria tem direito de voto, ok? Professor, no Conselho Federal, cada conselho seccional manda 3 conselheiros federais, que é a chamada delegação, não é isso? Muito bom. Eu queria saber uma coisa. Quantos conselheiros seccionais tem? Porque conselheiros federais eu já entendi. São 3 por seccional. Uma delegação, 3 por seccional. E no conselho seccional, quantos conselheiros seccionais tem? Paquito, excelente pergunta. Excelente pergunta. Por quê? Porque tem uma formulazinha matemática do cão aí. É assim, ó. Presta atenção. Se tiver menos de 3.000 advogados inscritos no conselho seccional, anota isso, gente, é muito importante. Para o que você estiver fazendo agora. Ah, professor, eu tô comendo, cheguei aqui, minha mãe fez um hambúrguer. Para de comer, tá? Se tiver menos de 3.000 advogados inscritos no conselho seccional, tem no mínimo 30 membros. 30 conselheiros seccionais. Então pensa num conselho seccional pequeno. Por exemplo, do Acre. Eu não sei, o Acre tem mais de 3.000, certamente. Não sei, não tenho certeza, acho que não tem. Mas se tiver menos de 3.000 conselheiros seccionais, se tiver menos de 3.000 advogados inscritos no conselho seccional, tem no mínimo 30 conselheiros seccionais, no mínimo 30 membros do conselho seccional, ok? Agora presta atenção, a partir de 3.000, tem direito a mais um membro do conselho seccional a cada grupo completo de 3.000. É matemática para advogados. Então, ó, não tem 3.000 advogados inscritos no estado. Não, tem direito a 30 conselheiros, tá? Passou de 3.000, tá? Então, a partir de 3.000, a cada grupo completo de mais 3.000, então chegou em 6.000, aí tem 31. Chegou em 9.000, aí tem 32. Ok? A cada grupo de 3.000 ganha mais um conselheiro seccional. Chegou em 12.000, aí tem 33, tá? Então, a partir de 3.000, direito de mais um membro a cada grupo completo de 3.000 conselheiros. E qual o limite? Qual o máximo? 80. 80. São Paulo tem 80. São Paulo tem 500, quase 500 mil, 400 e poucos mil advogados, tá? Então, São Paulo tem um limite de conselheiros, 80. 80 titulares, 80 suplentes, tá bom? Então, você entendeu como compõe? Você entendeu o que eu falei para você agora? Falei um pouco de órgãos da OAB, porque eu expliquei como compõe o Conselho Federal e expliquei como compõe o Conselho Seccional da OAB. É super importante, você tem que ficar por dentro disso. Eu tinha reservado mais algumas coisas para falar para vocês. Vamos falar um pouco de mandato. O mandato na OAB é de 3 anos. É um mandato trienal. 3 anos, ok? Permitida a reeleição, sem limites. Não tem limite para reeleição. Então pode se reeleger quanto tempo for. 5 anos seguidos, 5 mandatos seguidos, que dá 15 anos, 6 mandatos seguidos, que dá 18 anos. Não tem limite de reeleição. Mandato de 3 anos, permitida a reeleição. Tudo bem? Quando que ocorre a eleição? Essa é uma pergunta legal. Porque sabe quando ocorre a eleição? Esse ano. A eleição do Conselho Seccional, da Subseção e da Caixa de Assistência dos Advogados ocorre no 3º ano do mandato. Então, no último ano do mandato, tá? No mês de novembro, na 2ª quinzena. Então, o Estatuto fala o seguinte, ó, a eleição ocorre na 2ª quinzena do mês de novembro do último ano do mandato anterior. São 3 anos de mandato, nós estamos no 3º ano de mandato. Todos os seccionais e o Conselho Federal estão no mesmo momento, é tudo igual. Então, a gente está no 3º ano do mandato. Na 2ª quinzena de novembro, qualquer um dos dias, o Conselho Seccional fala assim, Rio de Janeiro vai ser dia 16 de novembro, pode ser? Rio Grande do Sul vai ser dia 17 de novembro, ok? Pernambuco vai ser dia 20 de novembro, ok? Tranquilo. Então, escolhe um dia na 2ª quinzena do mês de novembro do último ano do mandato anterior. Tá bom? Tá claro? Então, a eleição do Conselho Seccional, da Subseção e da Caixa, 2ª quinzena do mês de novembro do último ano do mandato anterior. Conselho Federal, presta atenção, presta atenção. Quando você vota na 2ª quinzena do mês de novembro do último ano do mandato anterior, você votou na chapa que tem Conselho Seccional, Subseção, Caixa
e os 3 da delegação do federal. Então você já elegeu, quando você vota na segunda quinzena, você já elegeu quem vai para o federal. Você já escolheu quem vai para o federal. Tá bom. No federal, a eleição vai ser dia 31 de janeiro do ano seguinte, então, né? Porque se foi na segunda quinzena de novembro, o federal, a eleição no federal é dia 31 de janeiro, às 19 horas. Tem até a hora marcada já no regulamento geral. Presta atenção nisso. A eleição no Conselho Federal se dá no dia 31 de janeiro, posterior ao ano de eleição do Conselho Seccional, 31 de janeiro, às 19 horas. Então todo aquele povo que ganhou a eleição, os 3 conselheiros federais que ganharam a eleição, eles vão se reunir no Conselho Federal no dia 31 de janeiro para escolher a diretoria do Conselho Federal. O que eu quero te dizer com isso? A eleição no Conselho Seccional, na subseção e na Caixa é por voto direto. A eleição no Conselho Federal é por voto indireto. Você, a gente não vota na eleição do Conselho Federal. Não. Quem vai votar? Os conselheiros federais que foram eleitos na chapa que nós votamos. Então é voto indireto. Conselho Seccional, subseção Caixa, voto direto. Conselho Federal, voto indireto. Conselho Seccional, subseção Caixa, segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato anterior. Conselho Federal, 31 de janeiro do ano seguinte da eleição do seccional, às 19 horas. Tá? Lembra que nessa eleição do federal, o voto não é tomado por delegação. Lembra? Fazendo um link com o que a gente viu agora há pouco? Lembra? Nessa eleição do federal, o voto não é tomado por delegação. É tomado como? Responde para mim, como? Individualmente. Por membro do Conselho Federal. Tá? É a única chance, o único momento que eles vão votar, individualmente. Tá? É a única exceção. O resto é sempre tomado por delegação. Tá bom? Agora que eu falei de mandato, prazo do mandato, reeleição e data da eleição, vamos falar da posse? Agora, anota aí, posse. A posse do Conselho Seccional, da subseção e da Caixa, posse, 1 de janeiro. Então, eleição, segunda quinzena de novembro, posse, 1 de janeiro. 1 de janeiro. Você está convidado já, presta atenção, você já está convidado para a posse dia 1 de janeiro de 2019. Tá? 1 de janeiro. Professor, 1 de janeiro não é Réveillon? É, está convidado já. A posse oficial é nesse dia, né, gente? Depois tem uma cerimônia. Mas a posse oficial é nesse dia que já toma o poder. Tá? Então, 1 de janeiro é a data da posse do Conselho Seccional da subseção da Caixa. A posse do Conselho Federal, vamos entender juntos. O Conselho Federal foi eleito na chapa, mandou 3 para o Conselho Federal, a eleição foi dia 31 de janeiro, às 19 horas, a posse, 1 de fevereiro. Posse do Conselho Federal, 1 de fevereiro. F de fevereiro, F de federal. Para retomar, posse da Conselho Seccional, subseção e Caixa, 1 de janeiro. Posse do Conselho Federal, 1 de fevereiro. F de fevereiro, F de federal. Você entendeu a lógica? Tá bonitinho isso, né? Tá fácil de entender. Porque daí só, o cara foi eleito na segunda quinzena de novembro. Aí ele vai para Brasília, se reúne em Brasília dia 31 de janeiro, às 19 horas, elege a diretoria e no dia seguinte a diretoria já toma posse. É isso. Parabéns, Paquito. Parabéns. Tá bom? Tem direito a uma sardinha agora, porque entendeu tudo direitinho. Fechou? Então, o voto no Conselho Seccional é direto, no Conselho Federal é indireto. O voto no Conselho Seccional, aí vamos falar um pouco de Conselho Seccional. Voto no Conselho Seccional, direto, secreto, por chapa, não se vota nas pessoas. Você não vota no presidente. Tem gente que acha, eu vou votar no presidente, o presidente vai escolher as pessoas. Não, para. É uma chapa. Na chapa vem presidente, Conselho Seccional, tô falando, hein? Presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto, tesoureiro, o número de conselheiros de acordo com o número de inscritos, aí vem diretoria da Caixa, aí se você vota em subseção, vem diretoria da subseção. Então o voto é direto, secreto, por intermédio de chapa, não é individual, e preferencialmente por urna eletrônica. Isso está no regulamento geral. Cuidado com isso. Preferencialmente por urna eletrônica. E se não tiver? Se não tiver, pode ser por cédula única. Todo mundo junto. Eu tô falando super alto aqui, acho que o povo do hotel tá achando que eu sou maluco. Então, preferencialmente por cédula, por urna eletrônica. Se não tiver, aí pode ser, obviamente, por cédula e tem que ser uma cédula única, tá? O voto no Conselho Federal da OAB é indireto e é nominal.
tá? Indireto, nominal, tá bom? Muito bem, deixa eu falar mais coisa aqui, deixa eu anotar. Ah, requisitos de elegibilidade, anota aí, eu vou te falar 6 requisitos de elegibilidade. Esses dias me perguntaram, professor, me falaram que tem só 3 ou 4. 6, tá? Primeiro, situação regular junto ao AB. Isso significa estar regularmente em dia com a anuidade. Para você se candidatar a um cargo do AB, vocês têm que estar regularmente em dia com a anuidade. Tem que estar com a anuidade paga, senão você não pode se candidatar. Tá bom? Não ocupar cargo exonerável ad nutum. Cargo exonerável ad nutum. O que quer dizer ad nutum? A qualquer tempo. Cargo exonerável a qualquer tempo. Não ocupar um cargo que possa ser exonerado. Por exemplo, procurador-geral do município. É o chefe dos procuradores do município, né? Esse cargo é de indicação, né? É um cargo do prefeito. O prefeito indica. Esse cargo é um cargo exonerável ad nutum. Esse cara não pode concorrer. Por quê? Porque ele ocupa um cargo exonerável ad nutum. Exonerável a qualquer tempo. Então não pode ocupar cargo exonerável ad nutum. Não ter sido condenado por infração disciplinar, a não ser que foi condenado, cumpriu a pena e reabilitou. Não ter sido condenado por reabilitação disciplinar, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação disciplinar. Então, foi condenado, cumpriu a pena e pediu reabilitação na OAB, zera o passado dele, zero prontuário. Aí pode concorrer. Agora, foi condenado, cumpriu a pena e não pediu, não pode concorrer. Foi condenado, não cumpriu a pena, não pode concorrer. Tá bom? Mais um. Exercer a advocacia há mais de 5 anos, efetivamente, ininterruptos. Caiu isso na prova, gente. Não é há mais de 5 anos inscrito. Não, há mais de 5 anos ininterruptos. Deixa eu explicar. O cara foi advogado durante 10 anos, aí ele passou no concurso para juiz, ficou 15 anos fora da OAB, porque juiz é incompatibilidade definitiva, cancela a inscrição, lembra disso? Juiz em incompatibilidade definitiva, cancela a inscrição, ele ficou 15 anos fora da OAB, aí ele voltou, pediu uma nova inscrição, aí ele tem 2 anos de OAB. Com 2 anos de OAB, ele pediu para concorrer numa chapa. Pode? Ele tinha 10 anos, ficou fora 15 anos, agora voltou, tem 2 anos de inscrito. Não pode. Ele tem que ter 5 anos ininterruptos de exercício da advocacia para concorrer a alguma chapa. 5 anos ininterruptos. Se ele interrompeu por algum motivo, ou por cancelamento, ou por licenciamento, ele não pode, tá? Mais um aqui, ó. Não pode estar devendo prestação de contas para o Conselho Federal da OAB. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, está no Regulamento Geral. Se ele já ocupou um cargo na OAB e deve prestação de contas para o Conselho Federal, se ele está em débito com prestação de contas para o Conselho Federal, esquece. Esse cara não pode se candidatar. Não vejo professor falando sobre isso. Fique esperto que isso cai, tá? Mais uma importante. Não pode concorrer a cargo na OAB se ele integrar lista do 5º Constitucional. Não pode. Não pode. Se ele integra uma lista do 5º Constitucional, ele não pode concorrer a cargo na OAB. E mais, se ele exerce cargo ou mandato na OAB, ele também não pode concorrer à lista do 5º, que é para não ter nenhum tipo de privilégio. Então, se está na lista do 5º, não pode concorrer a cargo. Se já exerce cargo ou mandato, não pode estar na lista do 5º, tá bom? 5º Constitucional, aquele 1/5 dos tribunais. Muito bom. A gente já falou da composição da chapa. Extinção do mandato. Vamos falar um pouco sobre extinção do mandato. Ah, professor, tá corrido hoje. Tá corrido, vai ficar 24 horas a live no Insta. Eu tô gravando aqui pra gente colocar também a mesma live no YouTube. Olha como eu sou bonzinho, gente. Eu sou um querido, não sou? Fala, não, professor, não é não. Não é não, não é não. Mas vai ficar no YouTube pra vocês também. Eu ia fazer ao vivo no YouTube, mas não consegui, então eu gravei no outro celular e só pro YouTube. Então presta atenção, como é que a inscrição se extingue? Como é que ela se extingue? Desculpa, como é que o mandato se extingue? Como é que o mandato se extingue? Primeiro, com cancelamento ou licenciamento da inscrição. Se o advogado exerce um cargo ou mandato, por exemplo, ele era vice-presidente de um conselho seccional, vice-presidente do conselho seccional, e cancela a inscrição dele, ou licencia, esquece, extingue o mandato, tá? Também se extingue o mandato se ele sofrer condenação disciplinar. Sofreu condenação disciplinar com trânsito julgado, extingue mandato, tá? Não pode nem concorrer quem tem condenação, salvo ser reabilitado, e nem permanecer quem teve condenação. Não pode.
tá bom? E outra, se ele faltar injustificadamente a 3 reuniões consecutivas na OAB. Se ele faltar injustificadamente a 3 reuniões consecutivas na OAB. Então, se ele faltar a 3 reuniões consecutivas, reuniões ordinárias consecutivas, extingue o mandato, tá bom? Agora anota. Meus alunos do intensivão de ética já estudaram isso, estão só revisando, estão olhando aí o material deles, estão gritando animal, porque já estudaram isso. Quem não fez o intensivão de ética tem a chance de dar uma olhada aqui, né? Se o mandato for extinto, anota, se o mandato for extinto, cabe ao conselho seccional escolher seu substituto, caso não tenha suplente. Se o mandato for extinto, cabe ao conselho seccional escolher o substituto, caso não tenha suplente. Tá bom? Isso é importante. Então não tem uma nova eleição. Se não tiver suplente, o conselho seccional escolhe o substituto, tá? Ah, o tesoureiro, sei lá, o tesoureiro teve a inscrição cancelada. Por quê? Porque incompatibilidade definitiva, passou no concurso para juiz. Fechou, tranquilo. Mandato extinto, né? Cancelamento da inscrição, extingue o mandato. Se não tiver suplente de conselheiro, de tesoureiro, cabe ao conselho seccional escolher o novo tesoureiro. Não abre nova eleição, tá bom? Fica esperto com isso. Deixa eu te falar de uma coisa nova, gente. Cláusula de cotas. Isso é super importante, pode cair na tua prova. A cláusula de cotas só vale para o Conselho Seccional e para o Conselho Federal. Não vale para a subseção. Conselho Seccional e Conselho Federal. Cláusula de cotas só vale para o Conselho Seccional e para o Conselho Federal. Não vale para a subseção, tá? O que significa essa cláusula de cotas? Tem que ter no mínimo 30% de um sexo e no máximo 30% do outro. Ou seja, tem que ser 30% de um no mínimo, desculpa, falei errado. 30%, no mínimo 30% de um sexo, no máximo 70% do outro. 30% de um sexo no mínimo, 70% de um sexo do outro sexo no máximo. Ou seja, no mínimo 30% de mulher e 70% de homem, óbvio, ou no mínimo 30% de homem e 70% de mulher, tá? É a cláusula de cota. No mínimo 30% de um sexo e no máximo 70% de outro. No mínimo 30% de mulher e 70% de homem, no mínimo 30% de homem e 70% de mulher. Cuidado que na subseção não é obrigatória. Na subseção a cláusula de cota é facultativa. Agora no conselho seccional e na subseção, obrigatória. Presta atenção. No conselho seccional e no conselho federal, obrigatória, tá? O conselho federal vai subir, né, gente? Vai subir. O conselho federal tem uma discussão aí. Ele sobe pelo seccional. Vamos lá. Doação para campanha, é um tema super importante, porque pode cair. A gente está falando de campanha, a gente está com eleição da OAB, a gente está com eleição do Executivo Estadual, a gente está com eleição do Executivo Federal, a gente está com eleição do Legislativo Federal, a gente está com um monte de eleição do Legislativo Estadual, tudo junto. E doação para campanha é uma discussão grande. Para você ter uma ideia, foi a doação para campanha que começou a discussão da Operação Lava Jato. Na OAB, como funciona? Desde que foi registrada a chapa, não pode haver nenhum tipo de doação a não ser por advogados. Pessoa física, candidato ou não, tá? Então, cuidado. Desde que foi registrada a chapa, não pode ser ter nenhum tipo de doação a não ser por advogados. Então, só advogado pode doar para a campanha na OAB. Advogado, pessoa física. Pode ser candidato ou pode não ser candidato. Por exemplo, o sujeito é candidato, está lá na chapa, ele pode doar? Pode. O outro não é candidato, mas ele gostou daquela chapa, quer ajudar? Pode também. Empresa pode? Empresa não pode. Cuidado que empresa não pode, tá? Nós temos 3 tipos de votos na OAB. 3 tipos de votos, presta atenção. O voto obrigatório, o voto facultativo e o voto proibido. Vamos falar dos 3? Bora. Não dorme, calma. Voto obrigatório. O advogado que estiver em dia com a anuidade tem obrigação de votar na inscrição principal. Então, o advogado que estiver em dia com a anuidade tem obrigação de votar no local da inscrição principal dele, tá? E se não votar? Se não votar, está sujeito a multa de até 20% da anuidade. Multa de 20% da anuidade, salvo se justificar. Tá bom?
Então, voto obrigatório. Advogado regularmente em dia com a anuidade dele. Se ele tiver regularmente em dia com a anuidade, ele é obrigado a votar. Obrigado a votar. Se não votar, está sujeito a multa de 20% do valor da anuidade, salvo se justificar. Tudo bem? Voto facultativo. O voto é facultativo na inscrição suplementar. Ele é obrigatório na inscrição principal e facultativo na inscrição suplementar. Cuidado, gente. Pouca gente fala sobre isso. Pode cair. Isso pode cair. Eu estou mergulhando no assunto, tá? Aqui não é revisãozinha superficial, não, gente. É mergulho profundo, tá? Então presta atenção. Voto facultativo na inscrição suplementar. Tem que avisar com 30 dias de antecedência. 30 dias de antecedência da eleição. Então, se está marcado para o dia 30 de novembro, 30 dias de antecedência tem que avisar o seguinte, ó, vamos imaginar que a minha principal é São Paulo. Vamos imaginar que eu tenho suplementar em Minas. Ô, Minas, quero votar aí. Tem que avisar com 30 dias de antecedência, tá? E se eu não avisar nada? Não sou obrigado a votar. E se eu avisar e não votar? Aí eu pago multa, tá? Mas se eu não avisar nada, não sou obrigado a votar. O voto é facultativo. Mas também não posso chegar lá de repente, né? O conselheiro tem que saber que eu vou votar para me colocar o nome na lista, para me preparar, para se preparar para me receber, tá bom? Voto proibido. Estagiário e advogado inadimplente. Não podem votar. Estagiário e advogado inadimplente, proibido votar, tá? Não podem votar. Fechou? Lembra uma coisa importante, ó. Cargo de conselheiro ou de membro de diretoria da OAB é de exercício gratuito, não ganha nada, absolutamente nada. Presidente da OAB não ganha por ser presidente da OAB, o vice-presidente da OAB não ganha por ser vice-presidente da OAB, não ganha da OAB. Ah, mas ele pode advogar? Lógico que ele pode, ele tem escritório, ele é advogado. Mas da OAB ele não ganha. É de exercício gratuito e obrigatório. Cuidado com esse obrigatório. Quer dizer que eu sou obrigado, teoricamente em cargo de conselheiro, membro, cargo de eleição, de mandato e nomeação. Então, eventualmente, tem algumas atividades que você, se for nomeado, é obrigado a fazer, salvo se justificar. Por exemplo, no dia da tua prova vai ter um fiscal lá na sala, um fiscal da OAB. Aquele fiscal da OAB foi nomeado. Se ele não tiver um justo motivo e faltar, ele pode ser punido. Tá? Então, o cargo é gratuito e obrigatório. Não recebe nada, é obrigatório, mas é considerado um serviço relevante para fins de disponibilização, de disponibilidade e de aposentadoria. Tá? Então, para fins, é considerado serviço relevante para fins de disponibilidade e de aposentadoria. Cuidado, gente, mais uma coisa importante, alteração do regulamento geral que eu acho que vale a pena e a gente está chegando no final aqui para não cansar muito vocês. O advogado não pode, enquanto exercer mandato na OAB, enquanto exercer cargo ou função na OAB, ele não pode algumas coisas importantes. Regulamento geral, quer anotar? Acho que vale a pena. Você que está acompanhando pelo YouTube, dá uma olhada, vale a pena. Enquanto ele exerce cargo ou função na OAB, ele não pode assinar contrato de prestação de serviço ou de fornecimento de produto com qualquer órgão da OAB. Se ele exerce cargo ou mandato na OAB, ele não pode prestar serviço para a OAB ou vender produto para a OAB. Não pode. Não é ético. Né? Não pode. Ele não pode adquirir bens que a OAB pôs à venda. Não pode. Se a OAB pôs à venda os carros da OAB, se a OAB pôs à venda os prédios, esse cara não pode comprar os bens que a OAB pôs à venda, porque ele exerce cargo ou mandato. Tá? Cuidado, ele também não pode atuar em processos que tem um trâmite na OAB, salvo em causa própria. Anota isso. Eu sou conselheiro da OAB de São Paulo, tá? Eu sou membro da Câmara Recursal. Aí alguém me manda, geralmente os alunos me mandam, professor, você pode falar nesse caso aqui? Eu queria te contratar como advogado de um caso que um parente do primo do coiso, ele sofreu um processo disciplinar, o senhor é o cara disso, o senhor gosta disso, o senhor estuda isso, tá? O senhor pode defender ele? Não posso. Eu não posso atuar em processos que tenham trâmite na OAB, porque eu exerço mandato na OAB. Eu sou conselheiro da OAB, eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo, sou membro da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor. Eu não posso atuar em processo que tenha trâmite na OAB, salvo em causa própria. Essa perguntinha para cair na prova é animal.
Por quê? Pouca gente sabe, pouca gente fala e é importante. Se eu exerço cargo ou mandato na OAB, eu não posso atuar em processo. E aí tem um provimento do Conselho Federal que fala que eu não posso nem atuar, nem dar consultoria. Senão eu manco espertinho, né? Fala, ó, eu não assino aqui, mas eu te conto tudo como faz. Eu tô lá dentro mesmo, eu sei como que julga, eu te conto tudo como faz e o meu sócio faz. Não posso nem autuar, nem dar consultoria. Isso é igual gripe, tá? Pega no sócio. Isso é igual gripe, pega no sócio. Tá bom? Muito bom, gente. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Era isso. Deixa eu acionar de novo aqui os nossos comentários, ativar os nossos comentários. Dizer para vocês que essa revisão tem temas importantes quando a gente fala então de órgãos da OAB, esses pontos aí relacionados a cargo ou mandato, quando a gente fala de, aliás, voz e voto, quando a gente fala de eleição, como é um ano de eleição, pode cair uma perguntinha de eleição, lógico que pode, evidente, tem tudo para cair, é possível sim. Pode não cair também? Também pode não cair, né? A gente sabe que é por sorteio, mas às vezes o sorteio é tão coincidente, né? Cai uns assuntos tão importantes aí, então pode cair, pode não cair. Você que é meu aluno, você que é aluno do meu curso, tá? Olha meu amigo Everton, abraço Everton Zotkian, grande abraço para você, professor de ética também, meu querido amigo. Você que é meu aluno, você que é aluno do meu curso, que estuda do seu jeito, no seu tempo, certamente vai acertar essas questões a qualquer momento que elas caírem na tua prova. Combinado? Foi um prazerzaço estar com vocês. Vocês viram que a gente anunciou mais um professor hoje? A gente anunciou mais um professor hoje, o professor Sandro Caldeira, postei um monte de coisa dele. Amanhã a gente vai anunciar mais uma professora, só que essa vai ser meia-noite, tá? Meia-noite, ela pediu para ser meia-noite e 1. A gente vai anunciar o som de Sandy. Esse turu, turu, turu aqui dentro. Essa música que ela pediu. Depois a gente vai anunciar outro professor amanhã é quarta? Hoje é quarta? Não, amanhã é quarta. Depois outro na quinta, tá bom? E aí vem um monte de gente ainda. Então tem um monte de gente chegando no meu curso. Tem um monte de gente. A galera tá super feliz. Eu tô muito feliz que tá todo mundo gostando. Segunda fase já tá disponível para venda. Tá muito legal, viu? Olha a galera falando que o Sandro Caldeira é o melhor em penal. Ele é fera, né? Ele é muito fera. Obrigado, gente. A gente vai se encontrar, presta atenção agora. Presta atenção. A gente se encontra no Detona. Tá acabando a inscrição pro Detona em São Paulo. Acho que tem 30 vagas. Corre. O Sandro Caldeira vai cantar, vai ter um monte de coisa. Colocaram o nome de uma mulher aqui nesse negócio, ó. A Letícia colocou o nome de uma mulher aqui. Essa mulher vai estar lá. Viu, Ariadne? Essa mulher vai estar lá. Essa mulher vai estar lá no nosso Detona. Ela vai dar aula, essa mulher, tá? Vai estar o Sandro Caldeira, vai estar ela, vai estar todo esse povo novo. A Tami também, viu, Tami? Essa mulher que é maravilhosa vai estar lá no nosso Detona. Então bora para Detona. E no sábado a gente faz uma revisão de Insta, né, geral aí. Como que se inscreve no Detona? Entre em eventos.meucurso.com.br eventos.meucurso.com.br, tá bom? O povo tá postando forte nos nomes aqui. Depois vem mais um professor de empresarial. Depois vem mais um professor de língua portuguesa. Língua portuguesa. O biquinho que você faz para falar, eu não faço biquinho para falar, não. Não faço, não. Pode parar de graça, que eu não faço biquinho para falar, não. Então vem professor de empresarial, vem professor de língua portuguesa, vem professor de processo de trabalho, vem um monte de gente, um monte, tá bom? Muito bom, obrigado, bora descansar, bora dormir. Amanhã tem um monte de reunião aqui e na quinta eu estou em Teresina, no Piauí. Beijo, obrigado pela confiança de vocês, viu? Amo vocês, beijo. Galera do YouTube, obrigadíssimo pela atenção de vocês, tá? A gente vai se vendo, até mais.